Chegou um momento muito aguardado, diria que estes momentos são aguardados com grande frequência desde há 20 anos, que é um debate sobre a execução do cadastro. Farei uma pequena introdução apenas para relaxar, para que as pessoas relaxem em relação. Temos aqui o nosso amigo Aristóteles, que já foi muito falado hoje neste encontro, por uma razão, que tem a ver com as categorias económicas. Nós hoje já não temos noção, muitas vezes, da importância das categorias para a ciência. Não há ciência sem categorias, de onde, para que haja ciência económica, é necessário perceber quais são as categorias da ciência económica. A primeira das categorias, podemos dizer, é o dinheiro. O dinheiro que é um modo da categoria da relação. Nós que temos uma longa tradição em que temos judeus, árabes e cristãos, os judeus sabem muito bem o que é que significa o dinheiro. E o dinheiro, antes de mais, é o ouro. E porquê o ouro? Porque é a mercadoria universal. Uma das causas que hoje temos problemas é que, não existindo padrão ouro, o dinheiro deixou de valer. O dinheiro não é uma mercadoria universal, o dinheiro hoje é considerado apenas um sinal. Temos uma segunda categoria, cujo modo, a categoria que é a ação, cujo modo é o mercado. Nós, ou a maior parte das pessoas, se tiverem ido ao norte da África, logo percebem como os árabes têm uma noção muito nítida do que é o mercado. O mercado tem a ver com a relação também importante da economia, que é da oferta e da procura. É no mercado que se encontra a oferta, que se encontra a procura e que se estabelece o preço. O preço dá-nos ideia de como é que a produção está a evoluir. Finalmente, temos a categoria de propriedade, ou melhor, a categoria de substância, cujo modo na economia é a propriedade, que tem sido o mais criticado e atacado ao longo destes últimos anos. Variedíssimas razões, mas sem a noção de propriedade não pode haver uma economia que funcione. Propriedade, ainda por cima, em termos nacionais portugueses, é interessante porque vai mais longe do que normalmente o conceito de propriedade para os portugueses vai mais longe do que normalmente lhe é atribuído. Um dos casos aqui, o Arlando Vitorino, que se dedicou a isso, e o fundamental é que a propriedade não é a disposição absoluta da coisa, que isto vem sempre desde os Códigos Civil franceses, etc., que foi também vertido para o nosso, mas que a propriedade é aquilo que exige um proprietário. Portanto, há a responsabilidade do proprietário em cuidar da coisa, da propriedade. Em termos filosóficos, sabe-se que o mundo necessita do homem exatamente para que se conheça a si próprio. Ou seja, a propriedade é aquilo que necessita que o homem lhe dê o conhecimento para que cumpra a finalidade para que existe. Há uns anos atrás, nós chegámos já a apresentar isto até no encontro de utilizadores, no momento em que se julgava que o cadastro iria arrancar toda a força. Curiosamente, o Dino Angelides esta manhã falou exatamente no Hernando de Soto. E o livro é O Mistério do Capital. E qual era a tese? A tese é simples. As nações não são ricas ou pobres por serem ricas ou pobres, mas por uma razão, que são ricas ou pobres, ou melhor, todas as nações têm desculpem lá o cansaço. Todas as nações têm um poder, uma riqueza em si, que exploram ou não exploram. As que sabem explorar essa riqueza, que é a propriedade, transformam-se em nações ricas. As nações que o não sabem explorar continuam, devêm nações pobres. Nós falamos muito, ainda hoje também se falou, por exemplo, na Revolução Industrial. Ora, as nações, sobretudo do Norte, que se tornaram nações ricas, não foi apenas por causa da Revolução Industrial. A par da Revolução Industrial, houve uma outra revolução que é importante, que é uma revolução
se assim se pode chamar, uma evolução no direito e que tinha a ver exatamente com o direito da propriedade. De onde isto o que nos diz é que as questões do cadastro, aparentemente, são fundamentais. É isso que vamos debater. Nós convidamos o Comandante Fonseca Ribeiro, Diretor-Geral das Políticas do Mar, que nos deu a honra de aqui estar presente. Convidámos também o professor Rui Alves, Vice-Diretor-Geral do Território, que aqui nos dá a honra também de estar presente para debater estas questões. Convidámos o Dr. António Figueiredo, Presidente do Instituto de Registro e Notariado, que tinha grande empenho em estar presente, mas à última da hora não pode estar presente e vai ser substituído, ou é substituído, pela doutora Wanda Mota. E no caso da Autoridade Tributária Aduaneira, a doutora Maria Angelina Silva vai ser substituída pelo engenheiro Carlos Melo. O João Telo Magalhães Colasso, que por acaso era meu avô, ou não é por acaso, é meu avô, tinha uma expressão engraçada sobre o direito, que é, em Portugal, há a ilusão que tudo se resolve com uma lei. Enfim, está aí escrito, não vou repetir o que ele diz, mas, basicamente, em resumo, é da lei tudo que se espera entre nós. Neste maravilhoso país de desregrados e a regra do direito, tudo há de operar. O avô era uma pessoa, deve ter sido das pessoas mais inteligentes da sua geração, morreu com 36 anos e já era professor catedrático de Direito. Era pai do meu pai, a quem eu devo o melhor de mim próprio e que também era uma pessoa altamente inteligente. A inteligência até é uma coisa engraçada, é que de vez em quando salta uma geração. Mas, em todo o caso, como comprovado está que há de continuar, eu estou descansado e não há grande problema. Mas como nós temos esta ilusão que o direito tudo resolve, olhámos para a sociedade civil e decidimos convidar a doutora Sofia Galvão, da Sociedade de Advogados Vieira de Almeida e Associados, que nos vai impor ordem aqui e nos diz o que é direito e não é direito. E, finalmente, para, digamos assim, comandar todo este debate, o engenheiro Luís Mata Pires, que é CEO da Ferbritas e que, enfim, tem aqui um belo trabalho pela frente, a quem eu também muito agradeço ter aceito este convite. E agora deixo-os entregues ao destino. Pois, muito boa tarde. O meu nome é Luís Mata, venho de uma empresa de engenharia, onde também fazemos estas coisas, do cadastro e das expropriações e tudo o que está relacionado com infraestruturas de transporte, nomeadamente. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns à EGI pelo seu primeiro quarto século, lá vão 25 anos já é muito tempo, com os resultados conhecidos. E depois queria pegar no tema, indiretamente ao tema, queria pegar no tema do encontro, o SIG e a arte de ser português. O SIG é a tecnologia que nós conhecemos e que utilizamos e para a qual não vale a pena para a audiência fazer quaisquer comentários, mas a arte de ser português tem muito que se lhe diga e tem essencialmente muito que ver com a ultrapassagem de dificuldades que muitas das vezes à partida se afiguram inultrapassáveis. E é absolutamente aplicável ao cadastro, parece que é uma coisa inultrapassável. Não é essa a minha opinião, eu acho que é absolutamente ultrapassável. E também aí temos que pôr a nossa arte conjunta, porque ninguém faz nada sozinho, não é? Todos temos que unir esforços e todos temos que querer e empurrar no mesmo sentido e arranjar as melhores condições. Depois gostaria também de citar aqui o Sr. Contra-Almirante António Silva Ribeiro, que hoje de manhã, na alocução que fez relativamente à temática do mar, na sua abordagem metodológica, ele utiliza 3 palavras-chave: geografia, geopolítica, geoestratégia. Bom,
também isto, do meu ponto de vista, está diretamente relacionado com o cadastro. Porque, na realidade, nós, cidadãos, existimos e subsistimos porque mantemos atividades num território. Nós moramos em algum sítio, trabalhamos em algum sítio, deslocamos utilizando infraestruturas, utilizando, enfim, uma série de coisas. O que significa que, de facto, no território há um conjunto de funções. Bom, mas o território está a ser usado. E o território tem propriedade. E o território... Bom, não me alongarei mais, mas, de facto, só para concluir, uma coisa que eu penso que é universalmente aceita, que cadastro é estratégico, é estruturante. Eu devo dizer, na nossa experiência pessoal, na nossa empresa, é, como digo, uma empresa de engenharia. Antigamente, um engenheiro para fazer um projeto precisava de quê? Topografia, cartografia, e lá vamos nós. E geotecnia. Lá vamos nós a fazer. Hoje, por hoje, designado em infraestruturas lineares, caso de estradas, comboios, o que se quiser, é necessária a topografia, é necessária a cartografia, é necessária a geotecnia, mas também é necessário o cadastro. Porquê? Porque, na realidade, quando um designer está a estabelecer uma solução, pode causar mais problemas ou menos problemas aos proprietários, à propriedade. Esse designer, ao fazer isso, está, por outro lado, a otimizar a solução do ponto de vista do custo de uma peça que é chave, que é o território. Portanto, quer dizer, esta é a prova provada da importância, passa a redundância, que nós atribuímos ao cadastro. É a cabeça, é um elemento de base, faz parte dos trabalhos preparatórios. É estruturante, é estratégico, é para o cidadão, é para o empreendedor, é para o Estado, é para o poder central, para o poder local, o que se quiser. É universal. Bom, mas então subsiste aqui uma pergunta que eu julgo que está na cabeça de toda a gente. Porquê? Então, porquê é que não há cadastro? Eu julgo que tem que haver cadastro o mais rapidamente possível. É a minha opinião. Porque se os tempos estão difíceis, quanto mais difíceis estiverem, maior necessidade nós temos do cadastro. Eu não me refiro apenas ao cadastro predial, rural ou urbano. Posso-me referir ao cadastro florestal, ao cadastro agrícola, o que for. Porquê? Porque é de território, é de recursos, é de exploração de território. E a questão que se coloca é, conhecemos todos a fotografia de como estamos a utilizar o nosso território? Estamos a tirar o melhor partido deste escasso recurso que temos? Temos 90 mil quilómetros quadrados, somos pequenitos. Estamos a tirar o melhor partido. Há sinergias, em geral, para a sociedade, para os empreendedores, para os cidadãos. Bom, não sei. Portanto, a questão de fundo é, afinal de contas, porquê é que há tanta dificuldade em fazer o cadastro? Não sei se alguém quer começar. Eu há um tema que, sinceramente, acho que não quero fugir da terra para o mar, mas porque penso que também é relativamente novo, pelo menos para mim, eu adorei a alocução desta manhã. Se calhar começávamos pelo mar e depois aportávamos, se estiver de acordo. Penso que aí as características serão, se calhar, um bocadinho diferentes, não? Substancialmente, julgo eu, em primeiro lugar, gostava de também agradecer à ESRI a oportunidade que deu à Direção-Geral de Política do Mar e a mim, em particular, poder estar presente e poder abordar esta matéria tão importante para aquilo que pode ser a economia do mar para o futuro de Portugal, mas mais do que isso, para aquilo que poderá ser uma abordagem de desenvolvimento sustentável com as implicações que advêm noutras áreas que devemos estar atentos e ser capazes de integrar. De qualquer modo, relativamente ao mar, eu peço desculpa, vou ter que ler algumas notas que tomei. Eu tinha inicialmente uma apresentação, mas julgo que, dado o modelo de comunicação
transformei rapidamente, mas eu gostava de referir que certamente o cadastro pressupõe um registro de bens e que implica uma cobertura territorial e um suporte de informação para essa mesma cobertura. Logo aqui há um desafio enorme no mar, quando num projeto nacional conhecido dos portugueses, que é o projeto de extensão da plataforma continental de Portugal, para além das 200 milhas náuticas, poderá este espaço ou este domínio de futuro cadastro poderá ser cerca de 40 vezes superior em dimensão àquilo que é o cadastro da superfície terrestre. E levanta desafios de escala, desafios de capacidade, de massa crítica, enfim, poderíamos elaborar bastante sobre essa matéria, mas claro, temos aqui uma necessidade de cobertura. Por outro lado, o cadastro marítimo também tem especificidades, e a maior especificidade que se pode reter nesta matéria é que ele é efetuado sobre um domínio que é público, quer seja na natureza do domínio público marítimo, geológico, ou de outras naturezas que porventura queiramos identificar, ou matérias. E onde não existem propriamente fronteiras estabelecidas entre bens públicos e bens privados, e não se aplica aquilo que nós normalmente consideramos um conceito de propriedade privada. Há aqui um uso mitigado por parte de privados. Por isso, o registro é relativo fundamentalmente a utilizações privativas deste domínio público, que podem ser autorizadas sob a forma de licença, concessão ou autorização e mediante regimes específicos que a lei pode enquadrar e, enfim, todo o futuro desenvolvimento e aperfeiçoamento que estas leis deverão ter, desejavelmente, no futuro próximo, terão que reter e ter presente estas grandes questões. Por outro lado, também tem que refletir a previsão de novos usos. E, claro, baseia-se, quando fazemos uma previsão de novos usos, baseia-se no conhecimento que podemos dispor ou do conhecimento que venhamos a adquirir no intervalo de tempo em que o nosso processo de desenvolvimento decorre. Por isso, baseia-se naquilo que nós poderíamos chamar o potencial que está identificado dentro deste espaço. É a matéria de futuro cadastro. E, por outro lado, também terá que registar recursos e serviços que a eles estejam associados. Ora bem, se estes são os grandes princípios para este grande espaço que poderíamos intitular do Mar Portugal e como é que ele deve interagir com um mar global, que é o que são os oceanos deste planeta, por outro lado, convém fazer um ponto de situação aonde estamos. E neste momento poderíamos dizer que, em termos de cadastro marítimo, nós estamos num ponto em que efetuamos espacialização. Essa espacialização é fundamentalmente relacionada com recursos e utilizações numa lógica de registro funcional. Eu tenho um atlas, eu tenho uma biblioteca, eu tenho uma base de dados, coloco lá a informação que retenho e assim fica até ver. E, por outro lado, o suporte de informação é baseado exclusivamente nesta lógica da espacialização. Acaba por ser um documento autónomo, isolado, se bem que as suas implicações devam ter sempre uma perspectiva de integração. Ora bem, para onde é que nós desejavelmente devemos caminhar naquilo que se entende como um cadastro marítimo? Devemos de evoluir para um suporte de informação segundo uma ótica que eu já referi, integrada e evolutiva no contexto daquilo que poderíamos chamar funções marítimas. E aqui as funções marítimas vão, diria, já para além daquilo que é a nossa aproximação típica de um sistema de autoridade marítima. Há funções que, neste momento, outras entidades, outros setores começam a concorrer pela lógica da integração e começam a assumir uma função muito importante naquilo que é uma política marítima integrada. E, necessariamente, o cadastro marítimo é um ator importante nesta questão. Como referi, já fazemos uma espacialização de recursos e usos, uma espacialização que deve ter por base logo a capacidade tridimensional, e não é apenas uma tridimensional da coluna d'água, do leito marinho e do subsolo, é também da atmosfera envolvente. E necessariamente teremos que integrar uma nova componente, que é aquela que eu chamaria o conhecimento situacional do mar, ou conhecimento situacional das atividades
marítimas humanas que decorrem no mar e aquilo que é a monitorização do ambiente. Porquê? Porque esta integração, de facto, é importante para podermos avaliar o impacto das atividades humanas no meio marinho e daí tomar medidas de gestão eficazes, mas não apenas eficazes, porque se fizermos a integração numa lógica de política marítima integrada, também devemos promover a eficiência intersetorial, ou seja, que as nossas decisões sejam feitas no sentido de usar a precaução quando é preciso preservar o essencial, mas também minimizar os danos e as percas que possam ocorrer. Por fim, diria que precisamos também de caminhar para uma articulação bastante mais objetiva. Eu refiro aqui que este espaço de mar Portugal tem 3 placas continentais em movimento. Temos que ter uma política e uma articulação, tanto em termos nacionais, envolvendo também as regiões autónomas, como também em termos de cooperação internacional, onde a georreferenciação seja, de facto, devidamente tratada para que aquilo que é a comunicação oficial dos dados de um Estado sejam efetivamente reconhecidos, tanto no plano internacional, como também no plano das interagências, projetos interregionais, por aí fora. E era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, podemos, se calhar, e faz favor de corrigir, se assim não for, ou qualquer um dos colegas, podemos, portanto, concluir do que estivemos a ouvir, que, embora estejamos num contexto marítimo, portanto, com especificidades muito próprias e com atributos necessariamente igualmente específicos, etc., há aí uma preocupação de fundo que, afinal de contas, e vamos sempre ao básico, vamos ao essencial, fixemos no essencial, que é a gestão de recursos. O mar é um recurso. Por acaso é um recurso que nós estamos a prestar agora um bocadinho mais de atenção. Mas, at the end of the day, como dizem os ingleses, o que é necessário é preparar tudo, conhecer bem, para que possamos gerir melhor. Bom, mas em terra o problema é exatamente o mesmo. E olha, um de bom sucesso, porque no mar a ver se leva menos tempo que em terra, porque em terra a coisa não vai. Tem sido a nossa experiência. E porquê é que não vai? Não sei, eu não quero impor a ninguém, enfim, agora o protagonismo, mas alguém é voluntário. Eu posso, As posso dar uma senhoras, palavrinha. sempre as senhoras, com certeza, mesmo assim, muito bem, muito obrigado. Ora bem, eu começo também por agradecer, agora em nome do Sr. Presidente do Instituto do Registro Secretariado, o convite que foi dirigido para participarmos neste debate. A discussão do cadastro realmente é uma discussão velha. Estamos saturados, nós também estamos saturados de discutir e de nada fazer. Se o cadastro é fazível ou não, eu acho que sim, e nós estamos convencidos que é fazível. Agora, o problema é o que é que queremos. Queremos já um modelo perfeito e acabado como concebemos, e nisso o Instituto que represento teve a oportunidade, e continua a ter, de participar como parceiro num projeto que é um projeto de cadastro, que é o projeto Sinergic, que visa precisamente, tem como fim a criação de um cadastro que é um cadastro jurídico, portanto é um cadastro que associa a delimitação da propriedade com a titularidade, a identificação da titularidade do prédio. É parceiro conjuntamente com o IGP, ainda IGP, com hoje a Autoridade Tributária e Aduaneira, e com as câmaras municipais. O projeto está definido, temos apontado já conselhos eleitos como conselhos piloto para a execução da operação. Foi desenvolvida isto só para dar uma noção do que há. Foi desenvolvida uma plataforma que nos levou alguns meses a desenhar para poder, portanto, uma plataforma única de informação, que reuniria toda a informação produzida por estas diversas entidades, validada, e o cadastro que se quer, e esse é o objetivo, é um cadastro comunicante, é um cadastro permanentemente atualizado. Agora,
qual é o problema deste cadastro? Nós sabemos que o problema deste cadastro, e é esse problema que tem sido apontado sucessivamente, e agora com mais veemência, é que é um cadastro que, como é perfeito, ou como tende à perfeição, leva tempo a fazer. É uma coisa que não se faz de um dia para o outro. Leva alguns anos e requer investimento. Neste momento, parece-me que tanto o Instituto como as demais entidades, e corrijam-me se assim não for, estão tão cansados de discutir cadastro e de nada a aparecer, que nos questionamos, e foi essa a questão que foi colocada ainda recentemente em Coimbra, o que é que devemos de fazer? Fazemos então uma infraestrutura nacional de cadastro, que é isso que o Sinergic quer e visa, ou aproveitamos aquilo que são chamados cadastros sectoriais, que existem nas mais variadas entidades? São duas questões que ficam aqui em aberto. Que servem os fins das diversas entidades, das entidades que o fazem, não é? Mas servem o fim de cada uma delas. É um cadastro estes tipos de cadastros são cadastros de alguma forma estanques, portanto que não têm a tal componente de atualização permanente e que não são comunicantes, não é? E aqui reside a questão, e aqui reside o problema. Agora, na nossa perspectiva, nos tempos que correm, o Sinergic poderia ser, talvez, aquilo que a gente quer no fim de tudo. Desculpe-me lá interromper. Antes de falarmos de siglas e de Sinergic, essas coisas, eu confesso que não estou muito familiarizado. Eu prefiro mais aqui debater umas ideias e menos siglas, está bem? Mais ideias e menos siglas. E registrei aqui duas. Pois, eu por acaso conheço. Mas eu gostava de falar mais de ideias, menos de formatos e de rótulos. Sem menosprezo para nada nem para ninguém. Mas eu penso que o interesse aqui é debater mesmo ideias. Enfim, para fazer com alguma vivacidade até. Eu registrei aqui 2 ou 3 ideias suas, concordo absolutamente em termos de preocupação. Desde logo registrei aqui, nós queremos o ótimo ou queremos uma coisa razoável? Olha, fique já sabendo, o ótimo é uma coisa que não existe. Manda-me certinho, certificado. O razoável, se calhar em termos de custo-benefício, é uma coisa muito aceitável e de bom senso. Não vale a pena termos grandes especificações para colocar, por exemplo, um marco de betão, que é aquele marco PE, quando aquilo é dizer que é ao milímetro, ou ao centímetro, ou o que for, quando aquilo é metido com uma escavadora, com uma retroescavadora, enfim, há que haver aqui um bocadinho também de... Não é facilitar, eu não estou a falar em facilitar, estou a falar em sermos práticos. Em irmos às soluções. Isto, já dizia a minha avó, isto quem não tem, não se mete. E, portanto, quem não tem dinheiro não pode fazer grandes coisas. Significa isso que deve ficar parado? Não me parece. Porque o cadastro, de facto, tem a ver com justiça social, tem a ver com justiça tributária, tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com cidadão. Falando em justiça tributária, meu caro amigo, era bom ou não era bom ter cadastro para as finanças? Muito obrigado. Até agora tem continuado a cobrar impostos sem ter cadastro, não é? Portanto, se calhar... Mas olha que isso não me tranquiliza nada. E a minha cidadão até me preocupa. Se calhar começa por aí. Portanto, antes de mais, também não queria deixar de agradecer o convite que a ESRI transmitiu. Lamentar a ausência do meu diretor-geral ou da minha subdiretora-geral e lamentar também e pedir-vos desculpa por naturalmente não serem eles que estão aqui em vez de mim, portanto que gostava muito mais de estar desse lado também a ouvir e a perceber o que é que se podia desenvolver sobre isso. Recordando há pouco a intervenção do arquiteto Mata Marinho, portanto, que se refere à história dos siglos do ICN, portanto, recordo também um pouco e retomando um pouco aquilo que também foi conversado em Coimbra há uns tempos atrás e das quais estão aqui muitas pessoas também que já participaram nesse debate e nesse encontro na Ordem dos Engenheiros que ocorreu em Coimbra há umas semanas, e este debate também é um pouco a continuação desse tema.
E, como disse, portanto, na altura dizia, portanto, também tenho cerca de 30 anos de carreira, portanto, começada precisamente no Instituto Geográfico e Cadastral da altura, e, portanto, estou agora nesta fase na autoridade tributária. E esta discussão é reiterada, etc. Portanto, naturalmente, eu não consigo conceber uma tributação do património que não o conheça. Portanto, parece-me que é redundante estarmos aqui a dizer se precisamos ou não precisamos de cadastro. Portanto, este conjunto, estas centenas de pessoas que aqui estão, naturalmente são todas concordantes sobre a inevitabilidade e a inegável necessidade de um cadastro. Porquê é que nós não temos cadastro? Penso que, essencialmente, portanto, e estava até a retomar um pouco também as notas daquilo que foi referido em Coimbra, há essencialmente um conjunto de restrições legislativas. Quanto a mim, portanto, há uma necessidade de normalização, portanto, em termos de ideias, de desenvolvimento daquilo que a gente quiser ou não quiser implementar. Portanto, há uma dispersão institucional, há um conjunto de legislação que é retalhada, está desajustada, não acompanha a situação da realidade. Há, ao nível portanto, defendendo eu, obviamente, a reutilização da informação que já existe, existem inconsistências que dificultam essa reutilização e há um problema de silos. Portanto, para proliferação de repositórios que naturalmente dificulta essa reutilização. E, portanto, basicamente aquilo que eu em termos de lançamento de ideias, e prefiro muito mais estar a ouvir, até porque dentro da casa a que eu pertenço, eu penso que esse debate ainda não foi feito e, portanto, estou muito mais numa atitude de escutar do que de estabelecer linhas. Portanto, basicamente, aquilo que eu sinto como essenciais vetores de força em termos de evolução é uma necessidade de liderança e coordenação num projeto que é, obviamente, nacional. Há necessidades de harmonização legislativa, há necessidades de reutilização de dados, de tornar esses dados interoperáveis e, obviamente, isto, naturalmente, portanto, numa fase em que toda a gente fala do mesmo, portanto, há, obviamente, necessidade de alocação de recursos. Custa muito que existam N sistemas de informação que não falam entre si. Não vale a pena, já que fez o desafio de não falarmos em siglas, não vou usar as siglas, mas todos nós que aqui estamos conhecemos as siglas dos sistemas de informação que estão implementados. Do ponto de vista da autoridade tributária, obviamente que necessitamos de uma descrição da propriedade, não necessitamos apenas de um esqueleto, em termos geográficos, de extremas, necessitamos também de saber de quem são esses titulares e necessitamos de ter uma caracterização mínima para lhe poder atribuir uma base da tributação. Portanto, são genericamente os requisitos. Pronto, que temos ouvimos aqui um elencar, muito obrigado, um elencar aqui de questões, de problemas. Bom, mas a gente também está aqui à procura de soluções, se é que, por acaso, temos essa capacidade. Quanto às leis, e temos aqui uma senhora que é o negócio dela, a senhora é advogada, não é? Pronto. Temos aqui quem trata as leis, mas sempre digo, sem entrar em detalhes, e não lhe quero retirar protagonismo, mas as leis quem as fazem são os homens. Fazem umas e fazem outras. Em função, é como as regras. Nas unidades empresariais, que são organismos vivos. Não há ali dogmas. Isto começa, altera-se, melhora-se, evolui. É normal, eu julgo que no mundo da legislação também será assim. Bom, o problema é este, meus caros. Estamos tesos. Bom português. Não há dinheiro. Nós temos um território. Nós temos um território com potencial de exploração. Nós temos um território em que cada um paga o seu tributo, ou o seu contributo. E até me recordo, não vou citar em Omaha, na Union Pacific, onde tivemos as liabilities. É assunto sério. E eles também têm problemas de cadastro, eles têm a informação toda, não a têm organizada como deveriam ter. Bom, nós aqui, se calhar, nem sequer a temos.
Bom, nem sequer a temos, não é se calhar. Não temos. Eu estou em condições de afirmar isto, porque eu faço cadastro, eu faço as progressões, eu sei o que custa. Eu, felizmente não, os meus colegas, mas essas notícias chegam. Bom, mas afinal de contas o problema é este. Há que arranjar receita, é uma questão de equidade, de justiça tributária até. Mas há essencialmente, e isto é uma questão de muito curto prazo, há vontade de fazer cadastro. Eu já ouvi, já li no Expresso, já vi nas televisões, vários governantes dizem, pá, é de palavra de honra, é absolutamente indispensável. Perfeito. Mas o problema é este, é que não é só com o problema de curtíssimo prazo, é preciso gerar receita, e enfim, de uma forma equilibrada e justa, acima de tudo, mas também é preciso saber se o território, de facto, tem ou não tem potenciais para explorar. Desculpem lá, a minha intenção não é ferir a sensibilidade de ninguém, nem de maneira nenhuma. Eu estou simplesmente aqui de uma forma absolutamente livre a refletir como se estivesse com um grupo de amigos numa conversa de café. Só que é uma conversa de café muito dirigida e muito estruturante. E a questão é esta. Será que nós, do ponto de vista da atividade económica, da utilização do território que fazemos, etc., já sabemos tudo o que devíamos saber? Isto é, até que ponto é que o cadastro não pode ser uma mola extraordinária para este efeito? Eu, antes de mais, gostaria de agradecer também o convite que a ESRI endereçou ao seu Diretor-Geral para estar presente aqui no encontro e, sobretudo, neste debate, que é de um assunto de uma grande relevância para o nosso país. Bem, eu se calhar passaria logo diretamente àquilo que me parece ser importante e à razão porque fizeram o convite à DGT, que tem a ver com o seguinte. Nós vamos, muito brevemente, relançar, digamos assim, o Sinergic. Os contratos e os compromissos que o Estado tinha assumido no passado vão naturalmente ser relançados brevemente e, portanto, será, digamos assim, feita a aquisição da informação cadastral naquilo que se refere aos 7 concelhos que estavam programados no âmbito do contrato que foi assinado, os contratos foram assinados no âmbito do Sinergic. Por outro lado, creio também que iremos fazer muito brevemente também naquilo que diz respeito ao sistema de informação cadastral, no fundo, que suportava toda a informação que seria adquirida no âmbito do Sinergic e também toda a informação que existe no âmbito do cadastro geométrico da propriedade rústica e, portanto, iremos dar sequência, creio que brevemente, em relação a estes dois projetos de grande importância a nível nacional. Bom, mas o Sinergic tem um caráter muito experimental, portanto, é um projeto piloto. E estamos atentos também que os custos que estão associados ao Sinergic são, de facto, muito elevados e que, no atual contexto, não será possível dar-me sequência, nos mesmos termos, digamos assim, a levantamentos cadastrais, tal qual como são preconizados naquele projeto. Eu tenho já uma pergunta para colocar nesta altura, e isto é um debate, eu peço desculpa por interromper, mas eu julgo que, para animar isto um bocadinho, tem que ser um bocadinho assim. É caro. E não pode ser feito de uma forma mais barata. Será que o modelo não está associado há coisas caras e coisas que custam muito dinheiro? Nós não temos tempo. E agora temos que ir ao modelo organizacional. E agora temos que ir, se calhar, ao modelo metodológico. E agora, se calhar, temos que ir aí mais uns modelos para aí abaixo. Todos ouvimos falar. Todos já ouvimos falar montes de vezes das 2 décadas e das centenas de milhões. E eu ouvi falar em 2 décadas e centenas de milhões, interrogo-me, o modelo organizacional está bem? O modelo de abordagem metodológica está bem? Há alternativas que sejam mais eficazes e que permitam um retorno mais eficiente e que valha a pena? E penso que sim. E penso que há alternativas. Eu faço já uma provocação enorme. No bom sentido, por favor, no bom sentido. Porque é que, em vez de se andarem a fazer aí
projetos piloto, em que cada pessoa que faz um projeto piloto desenvolve uma determinada ferramenta, não é alguém que já sabe exatamente o que quer, que já tem absolutamente definido o que é necessário e até devidamente compatibilizado, coerente, que define essa ferramenta e que até a dá. Eu estou a dizer isto por uma razão simples. Eu já fiz isto. No caso da gestão de concessões rodoviárias de transporte coletivo de passageiros na área metropolitana de Lisboa, aqui há uns anos, esse assunto colocou-se. E a entidade reguladora queria, de facto, fazer essas coisas. E queria utilizar a tecnologia SIG. E fez. Bom, mas depois tinha um problema. E agora como é que eu recolho a informação? E a solução foi simples, vamos arranjar a cenoura. E qual foi a cenoura? Foi dentro de uma aplicação que é absolutamente modular, desenvolver também um módulo que era dado aos operadores para que os operadores, no âmbito do seu negócio, carregassem lá a informação e fosse útil para a gestão do seu negócio, e o regulador não tinha nada a ver com isso. Portanto, ponto número 1, fez qualquer coisa de inovação que partilhou com aquele setor industrial, que o pôs a trabalhar de forma mais moderna, mais eficaz, com mais business intelligence. Só tinha um requisito. Fazem favor, toda a informação que me terem, mandem-me. E desta forma, modernizou, digo eu, deu um contributo para a modernização da gestão desta indústria. Desta forma, foi buscar a informação e mandou a vários operadores. Agora imagine, por paralelismo, só para entender o conceito e nada mais, que agora íamos fazer para 20 operadores 20 ferramentas. A informática é bestial dos nossos dias. Bom, mas aquilo é compatível mais ou menos. Quando chega a hora da verdade e os dados chegam, se o polígono não está bem fechado, ai Jesus, isto prende-se um bocadinho também com o que estava a dizer, do recolher. Há muita informação. Agora, eu também sei de fazer, que muitas das vezes recolher a informação que existe não é imediato, não é direto e take some cost. Harmonizá-la. Portanto, a questão é esta. 20 anos, muitos milhões, os modelos estão certos, o organizativo, não sei o quê. Dada a experiência que tive, suscita-me esta questão. E desconheço, provavelmente estará certíssimo. Desconheço. Honestamente, desconheço. Sou ignorante nessa matéria. Neste momento nós temos níveis de decisão completamente diferentes. Por um lado é aquilo que está contratualizado e são compromissos que foram assumidos no passado e que o Estado naturalmente irá certamente cumprir. Por outro lado também é que há informação, sejam eles cadastros ou informação de natureza cadastral, que temos que conhecer. E portanto é esse se calhar o segundo passo que nós vamos desenvolver a seguir. É conhecer toda a informação cadastral ou cadastros que existam, sejam eles de que natureza forem, e tentar trazê-los para dentro de um sistema que será naturalmente único. Não vamos falar em vários sistemas, mas sim num sistema único que terá essa interoperabilidade que é necessária e que naturalmente terá a harmonização também que é necessária fazer entre as diferentes entidades envolvidas. E portanto o sistema está claro que é único. Por um lado vamos cumprir os contratos, por outro vamos fazer o levantamento de toda essa informação que existe, saber que informação é que existe, quais são as características que ela tem e qual é a viabilidade da sua integração no sistema. E todo este processo vai ser desenvolvido conjuntamente com os parceiros que fazem parte já também no Sinergia, com os protocolos que assinaram. E, portanto, esse será um primeiro passo. E, certamente, ficaremos com uma radiografia muito melhor daquilo que existe em termos de informação cadastral e de cadastros no território nacional. E teremos também, depois, que pensar um pouco como é que poderemos continuar a desenvolver, digamos assim, a aquisição de informação cadastral. E aí também temos algumas ideias que poderão passar, necessariamente, pelo aquilo que é a relação que se estabelece entre a administração pública e os administrados, portanto, os cidadãos ou as empresas, que naturalmente requerem processos de licenciamento, que têm processos de reclamação administrativa, que têm processos de registro, etc. Têm imensos processos no quadro de relações que estabelecem com a administração e aí vamos tentar, de alguma forma, que
muitos desses processos se sustentem em base de cartografia, ou seja, de cadastro. E, portanto, esta também é uma inovação que nos parece ser importante introduzir, com todas depois as adaptações institucionais e as alterações legislativas seja necessário também fazer, mas parece-nos que é importante nós progredirmos sobre isso. Ou seja, em termos de informação cadastral, o que é importante reter? Primeiro que tudo, temos informação de gerações distintas. Foi produzida com contextos e com meios tecnológicos completamente distintos e cujo rigor também é muito distinto ele também. E, portanto, temos que aceitar isto como um dado que nós temos, um dado que tem um valor estratégico importante para nós. E, portanto, essa informação nós vamos recuperá-la e vamos progredir. Haverá, certamente, um horizonte temporal que será difícil de estabelecer, em que teremos o território nacional tudo coberto, com informação, também ela, sob o ponto de vista do seu rigor posicional, da sua completude, e toda a informação que tem a ver com a propriedade e com o registro também, que não estará todo ao mesmo nível. E então aí certamente que iremos continuar com outro tipo de procedimento. Mas isso está a ser feito a nível central? Isso ainda não está a ser feito, vamos não, fazer. Não, digo eu, o que está em curso, essa recolha, etc. Ainda não se iniciou este processo. Sim, mas vai ser feito a nível central. Vai ser feito. Mas o problema é este, é que uma informação para estar desatualizada basta que exista. Claro, com certeza. Portanto, o problema é, e como é que se mantém isso? Mas naturalmente tem que haver depois um modelo, e volto à palavra modelo, eu gosto da palavra modelo, tem que haver um modelo qualquer, descentralizado, penso eu, estou aqui a pensar de alto, um modelo qualquer descentralizado que garanta isso. Bom, o modelo descentralizado, a unidade elementar é a freguesia, se calhar, não sei, digo eu. O modelo é centralizado no sentido em que têm de ser definidas as orientações para que ele possa depois ser descentralizado, em primeiro lugar. E, portanto, este modelo está a ser concebido a nível central, naturalmente, mas terá depois que ser implementado e executado a nível, seja das regiões, seja dos próprios municípios. Portanto, o objetivo é esse. Não é fazer em Lisboa, não é fazer no IGP diretamente, na sua sede, todo este trabalho e todo este processo. Impossível. Não fará sentido, não, fazermos isso, não é? E, portanto, o que nós estamos neste momento é montar, no fundo, a arquitetura do sistema também, que irá permitir migrar para aquilo que foi o trabalho que já foi feito. Portanto, nós temos que reconhecer que o trabalho que foi feito está bem feito. Há muito que está bem feito. E, portanto, temos que o aceitar como tal. E não é a altura, na conjuntura em que vivemos, não andarmos sistematicamente a pensar em novos sistemas. Com certeza. Há um sistema e, portanto, este sistema... Aproveitar o que é aproveitável, obviamente. E é isso que nós iremos efetivamente fazer. Obviamente. Iremos fazer estes levantamentos, portanto, a fazer um inventário de toda a informação que existe a nível do cadastro e informação cadastral, porque nem tudo é cadastro, é informação cadastral, do próprio parcelário, enfim, todos os cadastros temáticos ou informação cadastral de natureza temática, teremos, digamos assim, o nosso objetivo é, de facto, promover o seu levantamento, a sua inventariação. E depois será analisada a sua viabilidade e a qualidade técnica, se é possível ou não integrar, e promoveremos também aquilo que é, no fundo, o espaço que é indispensável promover, que é a plataforma de entendimento e desenvolvimento de tudo isso, conjuntamente com os outros parceiros que estão envolvidos já no Sinergic também. E, portanto, é isso que nós, efetivamente, pretendemos fazer. Muito bem. Pois, eu continuo a pensar que isso algum dia tem que ser descentralizado para o lado dos municípios. E, pessoalmente, é uma convicção que eu tenho. Isso algum dia tem que lá chegar e eles têm que reconhecer valor nisso. Têm que reconhecer alguma contrapartida nisso. E o ordenamento do território também vive muito disso. A AICEP, por exemplo, tem aquele site extraordinário para detectar zonas onde é possível localizar indústrias, etc. Eu conheço casos que, por exemplo, sim senhor, recorreram a isso e depois houve ali umas certas dificuldades em conseguir, do ponto de vista cadastral e da propriedade, resolver o assunto. Mas, doutora, agora tenho inevitavelmente que me virar para si. Afinal, as leis parece que não estão como deve ser. Será? Temos que fazer alterações. E é isso? É essa a sua pergunta? Eu vou já responder. Não, está à sua vontade. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite da ESRI e uma palavra para felicitar a ESRI por esta impressionante capacidade de mobilização. Eu, quando entrei há pouco neste auditório, que é imenso, e o vi tão cheio, fiquei realmente muito impressionada e não quero deixar de assinalar isso. Mesmo agora, a esta hora, o auditório é enorme, estão apenas os resistentes e ainda é impressionante. Portanto, eu acho que isso é um facto que não queria deixar de sublinhar. Depois, queria saudar muito calorosamente os meus colegas de debate, que são
aqui a administração. E eu, mais do que a administrada, sinto-me a representante dos administrados. E, portanto, vejo nestes senhores e nesta senhora os responsáveis pelos problemas que eu sinto todos os dias, mas, muito mais relevantemente, a esperança que eu posso ter na solução para esses problemas. Portanto, não queria deixar de vos saudar muito veementemente. Depois, voltando ali à frase muito certeira que o meu amigo Gonçalo Magalhães Classe aqui pôs, do Hernando Soto, sobre a importância da valorização da propriedade e da importância que isso tem para a riqueza dos países, também não queria deixar de assinalar que um país que discute há tanto tempo e que é incapaz de encontrar uma resposta, até hoje, a esta questão do cadastro, é um país que trata muito mal a propriedade. Porque o cadastro é fundamental para se conhecer a propriedade e para se reconhecer a propriedade. E não o fazer desta forma reiterada, é, de facto, um sinal muito negativo relativamente ao respeito que temos para com a propriedade. Isso não é indiferente num Estado de Direito. Todos nós, em algum momento, sentimos isto como proprietários ou como candidatos a proprietários e isso não nos pode nunca ser indiferente. Quanto à lei, a lei tem as costas largas, Sr. Engenheiro, tem sempre. E quando as coisas não correm bem, a culpa é da lei. E o nosso permanente apelo a soluções legislativas é um bocadinho, desculpem-me dizer, e sou insuspeita, porque eu sou jurista e sou mesmo jurista. Quem me conhece sabe que a minha cabeça é jurídica, que a minha forma de pensar é jurídica e que gosto de uma abordagem jurídica às questões. Mas, de facto, esta nossa vontade de resolver tudo legislativamente é um sinal da nossa incapacidade para resolver as questões de outra maneira, para resolvermos entre nós, para nos entendermos quanto às soluções, para fazermos as coisas andar e organizarem-se, sem estarmos permanentemente a pedir ajuda à lei, a pedir ajuda ao Estado que a faz. Nós temos que saber o que é que se quer fazer e a lei tem que depois dar forma a isso mesmo. Não pode ser a lei a dar-nos de forma iluminada, de modo iluminado e de modo mais ou menos distante daquilo que é a nossa própria capacidade de organização coletiva, a solução. Portanto, eu acho que há evidentemente problemas a corrigir na lei, mas é preciso saber quais são. E essa é desde logo uma das dificuldades grandes nestas coisas, aqui como noutras. E eu talvez começasse um pouco por aí. Eu penso que muito do que não se fez em matéria de cadastro tem a ver com isto que a doutora lembrava na sua intervenção inicial, desde logo não se saber verdadeiramente o que é que se quer. E o facto é que não se sabe o que é que se quer, porque há muita gente a querer coisas diferentes. E, portanto, a nossa incapacidade de chegarmos a um consenso sobre o que é que queremos tem sido, e falo obviamente, não penso agora tanto no mar, falo naquilo que é a história do cadastro do território terrestre. Tem sido seguramente uma das explicações. A outra, julgo eu, pelo menos é essa a minha observação, é esta nossa tendência também muito portuguesa e que deve ser reconhecida como tal, porque tem obviamente alguma virtude, mas tem depois muitas implicações negativas, esta nossa tendência de queremos sempre o ótimo. E nesta permanente busca do ótimo, não fazemos o bom. E às vezes não fazemos sequer o satisfatório, como é o caso aqui. Portanto, nós temos que saber o que é que queremos e temos que deixar de perseguir o ótimo, deixar de querer ter no cadastro tudo aquilo que os sistemas de informação geográfica hoje permitem ter numa qualquer plataforma e perceber aquilo que é importante, o que é que se vai buscar ao cadastro, o que é importante num Estado de Direito, desde logo, não posso deixar de assumir este enfoque, é encontrar no cadastro. E esse consenso não está adquirido. Penso que uma maneira pragmática de percebermos o que é que poderíamos fazer é olhar para situações muito concretas, já completamente testadas e experimentadas. Um simples processo de reclamação cadastral. É um inferno. Começa nas finanças. Das finanças passava para o Instituto Geográfico Português, agora passará para a Direção-Geral do Território. Aí é analisado, aí é feita a conta do que é que o particular reclamante terá de pagar. Feita esta participação, o particular pode ir ao registro predial e pode proceder à alteração que pretende no seu prédio. E depois o processo de reclamação cadastral continua até voltar
às finanças e muitas vezes não volta. E logo aqui temos um processo de reclamação cadastral que não chega ao fim, muito frequentemente, porque os particulares muito frequentemente não pagam aquilo que têm de pagar, não precisam verdadeiramente, ou acham que não precisam, porque já resolveram o seu problema no registro predial, porque já têm a certidão de que o processo se encontra pendente. Depois há uma incongruência entre registro predial e finanças, porque as coisas avançaram de um lado e não avançaram do outro. Tudo isto são problemas, dirão, muito comezinhos, mas são muito concretos, muito pragmáticos, muito práticos, e é preciso olhar para eles para perceber onde é que as coisas falham. Por outro lado, a sua ideia de haver alguém... Deixe-me só concluir, que é só uma nota. Mas era só para meter aí. Há um denominador comum. Perfeito, perfeito. Há um denominador comum que é aquela parcela, aquela propriedade, que, pelos vistos, toda a gente devia conhecer. Segundo está a dizer, ao descrever esse processo... Mas nem toda a gente tem a mesma informação. E depois há um problema aqui, e tem a ver com a sua sugestão, porque é que não aparece alguém que sabe o que se quer e que diz como é que se faz? É porque não há aqui alguém, há alguéns. Quando a administração pública não se entende, é porque ela não é apenas uma realidade. Neste caso concreto, nós temos tido historicamente sempre três. Temos tido as finanças, temos tido a justiça e temos tido o território, enfim, nas suas várias configurações, hoje Mamaote. E cada um destes ministérios e depois todas as suas estruturas e serviços puxam para aquilo que fazem relevar nos seus campos específicos. E há sempre tensões, que são tensões também de poder. Enquanto não se resolver também este aspecto, é difícil que sejam dados passos, enfim, consequentes e eficazes. Eu gostei muito de ouvir o Sr. Subdiretor-Geral do Território dizer o que vão fazer, mas não posso deixar de lhe dizer, com toda a consideração, e tenho muita por esta equipa que agora assume funções na Direção-Geral do Território e no próprio Ministério, mas eu já ouvi isto várias vezes. Eu já estive em vários debates parecidos com este e já ouvi isto e tive esperança sempre. E hoje também tenho. Também acredito em si. Mas gostava de não estar noutro daqui a 4 anos. Obrigado. Senti-me muito bem representado como administrado. Muito obrigado. Era esse o objetivo. Muito obrigado. Bom, então, aparentemente, aquilo que, sem dúvida nenhuma, cada uma das entidades estará naturalmente a querer fazer o melhor possível dentro das suas atribuições. Mas, caramba, alguém tem que mandar. Isto é democracia, muito giro. E nas empresas é igual. Isto quer dizer, os processos devem ser participados. Os processos devem ser participados. Mas a partir de um determinado momento, tem que haver uma decisão. E é assim. Bom, o que me quer parecer, e está fora de questão, que todos os intervenientes querem o melhor do seu mundo. Isto vai-me lembrar quando andávamos na escola, não é? Cada professor dizia, a minha disciplina é que é a mais importante para si. Faça lá os trabalhos de casa todos. Bom, a questão aqui é que, meus caros, bom senso ao poder. A questão é esta. De facto, não há recursos. De facto, Portugal tem que dar um salto qualitativo. E o salto qualitativo que tem que dar, neste caso, vamos lá fazer o cadastro, e eu não sou tão ambicioso de dizer o bom, mas vamos lá fazer o cadastro mínimo aceitável que nos permita que conservatórios, que ordenamento do território, que finanças, que toda a gente saiba qual é a fotografia. Se calhar isto chega. Não é preciso irmos muito ao detalhe. E estou a dizer isto mais uma vez, e isto faz-se de uma forma... A execução é uma coisa, mas eu peço desculpa, mas esta cabeça, a senhora diz que é jurista e pensei como jurista, não é? Eu lamento muito, quem me conhece, eu sou engenheiro e penso como engenheiro, é uma amassada, porque eu não consigo sair disto. Mas olha que não é muito diferente. Não, a gente encontra-se, E, portanto, a questão é esta, onde é que está o equilíbrio? Onde é que está o bom senso? Mas, caso, o conto é o resultado. Engenheiro Luís Mata, posso fazer uma provocaçãozinha, se me meu caro, está em sua casa. Para animar, nós temos aqui o Dino Angelides, que tem, enfim, é diretor da ESG Internacional,
e conhece algumas situações de cadastro. Por exemplo, a Rússia parece que fez o cadastro num ano. A Rússia tem 9 fusos horários. O que é que isso significa ou não, não sei. Mas se calhar era interessante eu pedir ao Dino para dar-nos só uma pequena explicação e depois percebermos porque é que em Portugal isso não se faz e porque é que as pessoas dizem. Porque o cadastro tem uma finalidade. Nós temos que saber para que é a finalidade do cadastro, ou disso que queremos. Se queremos com 1 milímetro ou se podemos permitir que o cadastro tenha 5 metros de Dino. Thank you. I have a quick question, if I may. Does anyone know about how many land parcels there are? Yes. Roughly. 5 million? No. 2 million? 18. Roughly. Anyone have an idea? 18. Eu acho que não é. Roughly 18, I believe. 18 million, I believe. 18? 18. 18 million? I believe so. So, well, the crowd has thinned down. I had an idea. First of all, what really makes these things happen? First of all, it's the desire to get it done. There's the will to get it done. Then there's a workforce. But you can make that go much faster with some cooperation. So one of my ideas was, okay, we had 1,000 people. If everyone does 2,000 parcels, then we have 2 million. And if we did that every month for a year, we would be done. So how do we actually accomplish this? What did Russia do? Russia has 6,000. They had 6,000 independent offices around the country. They collected all their what Russia had was a leader. Somebody that said, you know, I want to get this done. I'm not sure why, but I just want to get this done. So he organized the people in each of these offices, built a little organization structure, and energized 6,000 offices. They contributed their information. It was not perfect, but they put it together. 1 year, 80 million parcels 1 year. So it can be done. And it really was not that expensive. How did they pay for it? Okay. The thing that they did is if I wanted to get a report of the land information, or if I wanted to register my property, I had to pay about 15 euros, roughly 15 euros to register my property or to get a report. But I had to go into this office. So part of their plan was, well, first of all, we're going to have some free information, a little bit of free information for anyone. But if I want a report, if I'm an investor or if I'm a real estate agent, then I can get my report for 5 euros, but I don't have to go to the office. I can do it online. Interesting idea. So you cut the price by let's say you cut the price 1/3 of what it was. Actually, they almost paid for this in the first year. They reduced the price, more people were getting reports,
people who were not registering because it was difficult to get there, all of a sudden participated. So they got more participants, lower cost, almost paid for in 1 year. Did 1 year of investment, get your investment back the next year. Oh, people are still registering. People are still getting reports. So it is supporting itself now with the revenue just from simple reports. So it's a pretty, let's say, it can be done. Next question. Was it high quality when they first put it together? No. And they admit it, and they knew it. So they said, first, we have to get it together. Then we can make it better. Okay, so this was a pretty interesting approach. If you compare that with, okay, who thinks that the Ordnance Survey in UK, they have the reputation of the best cadastre in the world in terms of accuracy. And it's true. But they spend lots and lots of money, and they've been doing it for hundreds of years. So let's not make all that investment at once. So these are just practical ideas. Anyway, we can tell some more stories. There's another story of one of the states in the United States near where I live, the state of Oregon. It's a lot like Portugal. They had about 10 million, a little bit smaller. They had about 10 million parcels. So all of the local authorities, same thing, were maintaining their own cadastre. Different quality, sometimes good, sometimes not good. The municipalities had good information. So, well, they used a little bit of law to change the way the funding worked. And they said, when people register property, then the money goes back to the local authority. But the only way you get the money is if you give us the information back for a centralized system. Okay, so the money was already being spent. They just changed where it went and how it flowed a little bit. Who thought this up? Well, one person with a little leadership. So it really, this is not a, I would say there are simple, practical answers that can help resolve this. So it sounds like there's definitely, what do you have here? You have the will to get it done. There's the understanding of the importance. Now it becomes a matter of, number one, leadership. Number two, simple solutions. Number three, make it adequate first and affordable, then make it better. I think that's what, there's my free advice for the day. Thank you very much. Agora podíamos saber o que é que acham do que os russos fizeram. Coisa estranha termos um exemplo dos russos, mas enfim, algum dia havia de ser. Eu, em primeiro lugar, gostaria de poder dizer o seguinte, é que, relativamente ao cadastro terrestre, e naturalmente esta questão coloca-se fundamentalmente orientada para o cadastro terrestre, ela é baseada numa quantidade de conhecimento residente na sociedade que é perfeitamente conhecido e evoluiu ao longo de séculos. Mas quando se fala, por exemplo, em recursos do mar, não é? Quer costeiros, quer de mar profundo, quer diversas naturezas, das energias, das biotecnologias, dos recursos genéticos, nós estamos a trabalhar num ambiente em que conhecemos menos do que a humanidade conhece da Lua.
E diria, se fizéssemos uma concessão pública da Lua, provavelmente conseguiríamos fazer um melhor loteamento e teríamos entidades mais capazes de poder gerir essa questão do que neste momento se consegue gerir a questão de um cadastro marítimo em termos de o que é que são os recursos, o que é que estão em causa. E, por exemplo, também é verdade que o Ocean Council dos Estados Unidos ainda não conseguiu fazer passar legislação federal que possa impor aos Estados os seus planos de ordenamento. Por isso eu diria, há boas práticas, sim, tomamos nota, mas há muito que fazer no mundo. E Portugal, nesse aspecto, não está atrasado. Está a evoluir com a velocidade que pode e o caminho faz-se caminhando. Na própria Comissão Europeia foi ainda ontem criado um subgrupo para o ordenamento espacial marítimo, exatamente porque há consciência que a matéria do licenciamento, e a partir do momento em que a humanidade começa a olhar para o mar e para o crescimento azul, o chamado Blue Growth, como digamos, o destino possível para a humanidade nas próximas décadas e eventualmente séculos, leva a reconhecer e identificar lacunas da lei. Em Portugal há inúmeras lacunas da lei relativamente às competências das autoridades, relativamente à articulação das matérias, o licenciamento, a utilização dos recursos hídricos, o licenciamento das atividades, eventualmente até o próprio duplo ou triplo licenciamento que se tem que fazer em razão das matérias de utilização que estamos a falar, para além da matéria das incidências ou do impacto ambiental que pode ser exigido. Por isso, aí há um trabalho a fazer, mas, enfim, temos que o fazer também em cooperação internacional e temos a perfeita consciência que este caminho está ainda por desbravar em grande escala. E, por outro lado, também diria que, provavelmente, uma diferenciação que aqui é patente é que não podemos fazer um roadmap para o mar à espera de primeiro conhecer tudo e depois fazer a exploração. Temos que ter uma abordagem diferente para um problema que é complexo, mas que teremos que assentar na capacidade da humanidade, quando intervém no mar, ser sempre capaz e hábil para empregar 3 vetores de intervenção em simultâneo. A investigação e a prospecção, a exploração e a preservação. Uma plataforma no mar é uma plataforma cara, é uma missão complexa que deve ter múltiplos usos, múltiplos retornos. Pode ser uma estação de monitorização do ambiente, pode ser um contributo para a investigação científica ao mesmo tempo que está a explorar os recursos naturais que o mar possa oferecer. Só assim é que há uma visão possível para o desenvolvimento sustentável baseado no tal crescimento azul, porque temos que ter a consciência que estamos a abordar o desconhecido com as práticas possíveis e teremos sempre a aprender e teremos de ser sempre capazes, e eu assinalo essa questão exatamente na lógica da integração destas partes. É fundamental aplicar os princípios de precaução ao mesmo tempo que estamos a aplicar os princípios que servem à exploração. Exatamente porque, face ao impacto que as atividades humanas no mar podem provocar no ambiente marinho, temos que ser capazes, com eficácia e com eficiência, de saber atuar. E esta integração é fundamental. Lá está, sublinho, mais uma vez, a preocupação da gestão do recurso e, mais uma vez, a preocupação da geração de valor pluridisciplinar até. Não é simplesmente o valor económico per si, mas é o valor ambiental que pode vir a transformar-se noutra coisa qualquer, é o valor, isso, e assim sucessivamente, bom, é o associado ao cadastro, exatamente, é disso que se trata. Bom, foi feito um desafio ali, Dr. Gonçalo, alguém quer pegar no desafio relativamente ao comentário do nosso ilustre comentador? Quer que eu pegue? Alguém, se não tem que pegar eu, mas eu também posso pegar. Não, eu posso pegar. Eu pareceu-me muito interessante, mas razoavelmente óbvio, no sentido de que só assim, querendo fazer, é que se consegue de facto fazer e que não há que inventar as tais soluções ótimas. Pelo contrário, há que fazer aquilo que é possível com os meios que existem e depois ir melhorando. Isso pareceu-me uma ideia... Os engenheiros têm uma designação para essa metodologia, que é mais ou menos conhecida, que é QS, só com o S. Keep it simple. Keep it simple, exatamente. Isso pareceu-me francamente importante. Também me pareceu importante a ideia de pôr gente no terreno a trabalhar dividindo aquilo que é o universo de prédios que se sabe que existe e, portanto, entregando tarefas a gente com missões muito determinadas, que obviamente
têm que ter enfim, um caderno. Zé, por isso que eu há bocado de falava encargos. de modelos, sabe? Porque, é por isso que eu há bocado falava de modelos. Porquê? Porque, na realidade, uma informação para estar desatualizada basta que exista. Portanto, não basta investir em ir buscar a informação. Temos que garantir um modelo organizativo, institucional, o que quisermos, que está sistematicamente atualizado. Porque não foi um custo, não foi um investimento. E pronto, enfim, depois podia falar de mais modelos. Isso pareceu-me essencial. E depois, outra questão que me parece também muito importante, é ver o que é que se faz noutros sítios. De facto, este exemplo que aqui foi dado, é muito importante conhecê-lo, e se calhar conhecê-lo com maior profundidade. Acho que o Sr. Comandante João Fonseca Ribeiro fez muitíssimo bem em chamar a atenção para que o nível de desenvolvimento das coisas, ou de não desenvolvimento, não é igual na terra e no mar. No mar estamos muito próximos de outros e estamos claramente a par com as discussões que hoje se têm a propósito de temas que são difíceis aqui e noutros sítios, nomeadamente esse do ordenamento do espaço marítimo e o próprio planeamento do território e a sua ligação entre terra e mar, que é uma questão que não está também bem resolvida ainda verdadeiramente em lado nenhum, talvez na Alemanha um pouco melhor naquele espaço que é o espaço, enfim, mais próximo da terra, no resto já é diferente. Agora, em termos de benchmark, só um contributo. Há um caso que me parece interessante e que eu acho que posso partilhar, a plateia pode hoje à noite ou amanhã, quando tiver um minuto, fazer a experiência que eu fiz e achei interessante. Em França, num acesso muito simples de decorar, porque é www, depois cadastre, que é cadastro com .gov, para quem já é só anglófono, gov.fr, clica-se, tem-se um mapa de França, dividido em várias partes, todas elas numeradas, clica-se de novo e vai-se andando. E por morada, e para arranjarem uma morada para fazerem a experiência, basta ir a outro qualquer site de qualquer loja em Paris e pôr exatamente essa morada para brincarem, e veem exatamente o que sai. Sai quarteirão e sai a parcela do número de polícia naquela rua que foi identificada. Depois tem um link para as finanças. Isto é muito importante porque o que é que esta informação dá? A configuração do prédio, da parcela, o proprietário, depois pedindo mais informação, que essa obviamente não está acessível online, e depois um link para aquilo que é o valor tributável do prédio, que é muito importante em países que funcionam nesse aspecto melhor do que o nosso, porque é um valor de referência para depois muitas outras coisas, coisa que em Portugal também é a maior das confusões, não é? O valor tributário depois não tem a ver com o valor para a expropriação e não tem a ver com o valor para, enfim, as várias vicissitudes que podem envolver a avaliação do solo em Portugal e que cada uma tem a sua referência. Portanto, é um exemplo que me parece muito simples, muito bem conseguido, na ferramenta que depois suporta este acesso online também muito bem conseguido. Parece que uma coisa daquelas cá seria perfeitamente satisfatória. Não tem lá tudo, tem o essencial. Muito obrigado. Eu pergunto à organização, nós normalmente estaríamos no limite do timing. Nós estamos atrasados desde manhã. De maneira que isto agora depende um bocadinho mais dos nossos... Enfim, temos aqui uns estoicos resistentes, mas o moderador é que sabe quando é que termina. Em todo caso, antes de terminar, temos aí uma distribuição de prémios. A minha ideia não era terminar, isto era levar isto até lá para as 11. Só lançava uma questão. O que é que impede, enfim, no caso não tanto as políticas marítimas, mas mais a Direção-Geral do Território, o Registro e Notariado e as Finanças, de encontrarem um modelo que funcione definitivamente com os motivos que tem ou com os objetivos que cada um tem para a questão da propriedade. É para sairmos quando? Hoje, parece que é hoje. Esta é uma resposta sintética, não é? Pois o problema eu acho que está mesmo aí, é que todos queremos um território levantado, mas um território também minimamente harmonizado, e o problema está aí.
e às vezes não é só uma questão de metros, como se diz, mas às vezes é uma diferença de muitos metros. E há prédios repetidos N vezes. E há prédios que estão teoricamente omissos e afinal estão descritos mais 50 vezes. E há titularidades sobrepostas e há muitas questões para resolver. E sem um cadastro minimamente seguro também não conseguimos chegar lá. Agora, concluindo o que há pouco eu estava a dizer, o ótimo nós não conseguimos. Agora, acho que estamos todos de acordo que podemos recolher o máximo de informação que já existe, ver qual é que se aproxima mais das necessidades que temos, a que é mais uniforme, a que dá mais resposta às necessidades de todos e, a partir daí, dar o salto. Não chega. E depois, não chega, não é suficiente. E depois precisamos de uma entidade gestora disto tudo. Temos que começar mesmo é pela organização. Permanente. Pronto. Mas temos que começar a levantar, temos que começar a identificar, é certo, mas temos também pensar no futuro, que essa informação tem que estar sempre atualizada. Porque o que é hoje, daí um segundo já não é. Não é? O que é agora, daí um segundo pode ser completamente diferente. O que é agora um prédio, daqui a 10 minutos podem ser 10 prédios. Porque, entretanto, já foi registada uma operação que o dividiu assim, não é? E é isto que temos de ter a consciência. Eu conheço uma parcela com 1000 proprietários. Pois conhece. Eu também. Aliás, eu venho de um concelho onde isso é um concelho do litoral, junto à praia. Venho, quer dizer, é o meu concelho de atuação. Estou destacada aqui, mas o meu concelho é assim. Junto da praia, em que o território é extremamente apetecível, portanto, não há que olhar a meios para chegar à propriedade, não é? Há que chegar lá da melhor forma. Não sei se há mais alguém que... As finanças têm alguma coisa a dizer? Tem muito pouco, tem muito pouco, porque na medida em que, e na minha parte, na parte que me diz respeito, porque a autoridade tributária é uma entidade formal e que está sujeita a um corpo de regulação extraordinariamente apertado. E eu, antes de ser funcionário da autoridade tributária, sou cidadão e, como tal, portanto, também acabo por ser administrado e, portanto, tenho essa consciência permanentemente quando estou no meu local de trabalho. E, todavia, portanto, mas uma das coisas que sempre logo me foi muito incutido quando entrei para a autoridade tributária foi precisamente esse aspecto formal e de estrito cumprimento da legalidade de acordo com a legislação que está em vigor. E, portanto, se a sociedade estabelece o que é que quer em termos de tributação do património, portanto, a autoridade tributária tem o dever de fazer cumprir esses princípios. Esta matéria da tributação do património, parecendo claro que é um instrumento fundamental da gestão e do ordenamento do território, é sempre uma matéria que suscita imensas paixões por parte da opinião pública. Toda a gente está certamente ciente do projeto que temos em curso neste momento e raramente, e não vou estar aqui a entrar a fazer juízos de valores, mas efetivamente a quantidade de informação que sai nos mídias acerca deste processo, infelizmente, diz as coisas mais contraditórias entre si, porque isso efetivamente decorre de uma matéria para a qual nós somos extremamente sensíveis, que é quando nos tocam na casinha, quando nos tocam no terrenozinho, quando nos tocam nesses aspectos. E, genericamente, isso acaba por inquinar também todo o processo de utilização da tributação do património como instrumento de gestão do território. Portanto, quanto a mim, eu reforço neste aspecto, porque a administração tributária aplica a regulamentação em vigor. Há sobre este aspecto, quanto a mim, duas palavras-chave: vontade, e que já foram aqui utilizadas: vontade e liderança. Quando se definir o desígnio do que é que se quer e quem tem competência para isso definir que é isto que queremos, as coisas avançam. Então, se calhar, com a devida licença do engenheiro Mata, eu fazia uma última pergunta final ao professor Rui Alves. Tem a Direção-Geral do Território, verifica, autoridade ou não, para cumprir o seu desígnio de realização do cadastro? Naturalmente que tem, com certeza que tem. Temos aí que pensar um cadastro de uma forma diferente daquilo que se calhar estava a ser pensado até aqui. Aquilo que eu acho que é importante reter, e em relação a modelos que possamos de alguma forma seguir, eu creio que é importante perceber, primeiro que tudo, que o nosso território tem um código genético, tem um modelo de ocupação.
e de evolução dessa organização do território e da ocupação, que é certamente muito diferente dos outros. Nós temos hoje muitas áreas do território que estão completamente abandonadas, em que a execução do cadastro vai ser extremamente difícil de fazer. Portanto, não será assim uma coisa que se fará de um dia para o outro e terá certamente muitos problemas no terreno para se conseguir proceder à aquisição dessa informação cadastral. E, portanto, a Direção-Geral do Território terá certamente aquilo que serão os meios adequados àquilo que serão também os objetivos que venha a definir efetivamente para o cadastro. E, portanto, como já disse anteriormente, nós pensamos num cadastro que é evolutivo. Era bom, se calhar, que pensássemos um pouco, nos sentássemos à mesa e definíssemos o que é informação mínima, e eu acho que isso é que é importante, e que já aqui foi referido também. Precisamos definir conteúdos mínimos que são necessários para gerirmos todos os processos, e eu acho que isso é fundamental, a nível das entidades que estão efetivamente envolvidas. E, a partir daí, terá que ser progressivo. Portanto, nós não podemos pensar que estamos a trabalhar do nada, não. Há cadastro muito antigo, há cadastros temáticos, há tudo isso, há um conjunto de, digamos assim, de constrangimentos que nos obrigam, de facto, a repensar novamente o modelo e a forma como devemos efetivamente seguir. Mas também não podemos recusar o trabalho, não é? E rejeitar o trabalho que já foi feito anteriormente. Isso é muito importante. Nós já fazemos, neste momento, conservação do cadastro, já fizemos, através do processo de reclamação administrativa. Vamos tentar melhorá-los também, como a doutora Sofia Galvão referiu. É um processo um bocado recambulesco, difícil de resolução muitas das vezes e tem enormes custos para o Estado. Os processos de reclamação administrativa têm enormes custos para o Estado. Eu estou há cerca de 2 meses na DGT e, como tenho a competência do cadastro comigo, senti-me de alguma forma que tinha que fazer alguma coisa, ou que temos que fazer alguma coisa naquilo que diz respeito aos processos de reclamação administrativa. Porque entendo que tem um custo enorme para o Estado na forma como estão efetivamente a ser desenvolvidos. Portanto, naturalmente que a DGT irá fazer aquilo que puder fazer, não é? Com os recursos que efetivamente tem, sempre no sentido de virmos a aumentar a área cadastrada, com preocupações, por um lado, da sua conservação, da sua atualização, que isso é fundamental, mas sobretudo também do acesso a essa informação por parte das entidades, dos cidadãos e das empresas também. Isso é que é fundamental. E sem esquecer, de facto, que a componente de atualização e a componente de, digamos assim, do sistema ir atingindo níveis de eficiência cada vez maiores, não podemos querer logo à primeira. Temos de ter cuidado com isto. Isto tem que ser um processo que é progressivo e que irá ser melhorando do ponto de vista da eficiência ao longo do tempo e haverá algum dia, certamente, que teremos um sistema a funcionar plenamente e muito bem. Mas até aí temos de ter algum cuidado. Porque aquilo que eu acho que varrer o território nacional hoje com a aquisição de informação cadastral, isto está fora de questão. No contexto que nós hoje vivemos, não faz sentido fazermos isso. E, portanto, daí que a nossa estratégia seja no sentido de conhecer aquilo que existe, avaliar aquilo que existe, conjuntamente com os nossos parceiros, portanto, a autoridade tributária, o registro notariado, isso é fundamental que o façamos, e depois que venhamos a definir aquilo que é a harmonização, no sentido de conseguirmos traduzir que cada prédio tenha uma identificação única e só, e que seja comum a todos nós. Isso é que é fundamental. Mas se nós pensarmos que podemos ter uma geometria e associada a isso a propriedade e associada a isto o número fiscal de contribuinte, se calhar já é muito. Se nós tivéssemos todos os prédios com esta informação, isto era, de facto, o ideal, não aquilo que seria o ótimo, mas o ideal para um primeiro passo. E, a partir daí, um processo que iria ele próprio evoluindo no sentido de carregar o sistema e de alargar o leque de informação que podia ser disponibilizado, quer às instituições, quer aos cidadãos, quer às empresas também. E essa será, digamos assim, a nossa visão do cadastro para o futuro será essa. Portanto, será um processo progressivo, não temos a fobia de ter a informação completa, porque acho que isso é, de facto, inimigo de podermos progredir com esta nossa competência, com este nosso desígnio de tentar evoluir com o cadastro, e, portanto, é esse que nós pensamos efetivamente para o futuro. Posso só... É uma nota muito curta, mas que eu acho que é importante só para realçar um aspecto que me parece essencial nisto tudo, em termos da consciência que temos dele. A questão da liderança política e da primazia que politicamente este processo terá que ter e do consenso nacional que tem que se gerar à volta dele é muitíssimo importante, porque foi aqui referido pelo Sr. Subdiretor-Geral do Território um aspecto que é um aspecto crítico e que mostra como este processo pode vir a ter implicações seríssimas. Tem a ver exatamente com as partes do território que estão abandonadas. Nessas partes, relativamente a muitos prédios que já ninguém sabe o que são, de quem são, que configuração têm, muito provavelmente isto vai levar, e do meu ponto de vista deveria levar, a soluções que podem ter contornos, diria, revolucionários
ou quase revolucionários. É preciso mexer nesta propriedade, é preciso criar aqui soluções para que estas zonas do território que estão abandonadas, que não são de ninguém, que ninguém sabe o que são, voltem a ser de alguém, tenham condições para voltar a ser exploradas e que façam economicamente sentido. Ora, isto envolve alguma violência, envolve naturalmente mexer, nem diria com interesses instalados no sentido habitual do termo, que ninguém sabe exatamente quais eles são, mas apesar de tudo mexer com o status quo, que as pessoas estão habituadas a ver como tal e a ver intocado. Portanto, este processo pode ter implicações seríssimas se não houver consciência delas, consenso nacional à volta da necessidade de as enfrentar e força política para levar o barco a bom porto, para homenagear ali o nosso diretor-geral das políticas do mar. Eu acho que será muito difícil fazê-lo, por via disto. Posso só dar mais uma acho? Sim. Eu acho que é importante termos consciência que o estado atual em que nos encontramos no cadastro reflete um pouco a forma como a sociedade própria evoluiu. Ou seja, o território, em termos de estratégia de desenvolvimento e processo de desenvolvimento a nível do nosso país, sobretudo, e de outros também, mas do nosso país, teve cada vez menos importância. Temos que o recuperar. E quando nós pensarmos que, em termos de desenvolvimento, precisamos de recuperar o território, e quando estou a falar do território, estou a falar nos recursos todos que existem, efetivamente, nele, e todas as atividades que, efetivamente, desenvolvem também sobre esse território também, se nós não recuperarmos, de facto, essas atividades e olharmos para o território como sendo, de facto, um valor que nós temos disponível com recursos que nós podemos mobilizar para o nosso processo de desenvolvimento, o cadastro não poderá evoluir. E, portanto, o estado que nós hoje vivemos reflete isso, efetivamente. Ou seja, ao longo do tempo, a economia virtual, os números, aquilo que todos nós conhecemos da sociedade de informação, tomou, digamos assim, conta daquilo que é o processo de desenvolvimento. E aquilo que era o território, e que alguns chamam de desterritorialização do processo de desenvolvimento, efetivamente ocorreu. E, portanto, nós, ao longo de um tempo, esquecemos um pouco disto e agora temos que o recuperar. Se nós queremos recuperar a agricultura, se nós queremos continuar com uma política florestal que continua a gerar receitas para o país e tudo isso mais, temos que naturalmente pensar no cadastro. Agora, se nós não queremos um processo de desenvolvimento baseado nos recursos localizados, então se calhar vamos ter uma evolução em termos do cadastro semelhante àquela que tivemos até hoje. Portanto, isto requer uma clareza muito grande e uma definição política e de liderança muito clara em relação ao processo de desenvolvimento que nós queremos para o nosso país. Portanto, se isso não acontecer, então o cadastro continuará precisamente no mesmo estado em que está hoje. Agora, se for, do ponto de vista político, o objetivo claro de que o território é importante para o processo de desenvolvimento, porque gera emprego, porque gera riqueza e porque, naturalmente, tendo, do ponto de vista das questões da sustentabilidade, sabemos os compromissos que assumimos no quadro das organizações internacionais e que tem, naturalmente, um acento muito claro no território, se nós tivermos isso em consideração, então o cadastro avança. Se continuarmos com o mesmo modelo da economia virtual, dos eletrões, de tudo isso, então certamente que o território continuará esquecido. Portanto, temos que recuperar um pouco esta nossa lógica de aquilo que era um pouco o passado, até cerca dos anos 60, 70, em que o território de facto produzia, gerava emprego, amarrava as pessoas ao território e que de facto isto hoje não está naturalmente a acontecer. Se mudarmos o paradigma de desenvolvimento, ou se pretendermos recuperar um pouco estes processos produtivos e esta economia ligada ao território, então certamente que o cadastro poderá avançar. E portanto isto naturalmente quer liderança política para tomar de facto as decisões que são naturalmente consentâneas com este modelo de desenvolvimento. Eu tinha a esperança que nesta hora e meia resolvêssemos a questão do cadastro definitivamente, mas parece que não vai ainda ser possível hoje. O engenheiro Mata, não sei se me permite encerrar, porque temos que encerrar, porque são as horas, não é? O problema também inevitável do tempo. Queria agradecer encarecidamente a todos os presentes por este debate. E se calhar fica já aprazado que agora vamos fazer, não pode ser um debate, tem que ser um seminário, como fizemos para o licenciamento marítimo, um seminário para de manhã as pessoas apresentam as suas ideias e depois está-se a dar de inteiro a debater, porque assim também não, para ver, depois chegamos a algum lado, não é? Porque assim de 1h30 nós não conseguimos de facto ir muito longe. Mas muito obrigado por terem estado aqui no final da tarde e sobretudo a esta hora e com toda esta disponibilidade. Obrigado. Obrigado a todos.